você está? Hoje troquei de ambiente. Estou em outro cômodo da casa agora, né? Hoje eu estou na cozinha. Tá menos frio, né? Onde eu moro aqui tá fazendo frio. E o quarto é mais quente porque tem um aquecedor, tem... E hoje, como tá menos frio, eu falei, eu vou fazer o que eu prometi. Eu quero corrigir um erro de fala minha. E eu falei, vou fazer na cozinha. Então, meu nome é Marcelo Matos, tá aí meu canal, no YouTube, no Instagram. E hoje não vai ser o capítulo Conhecendo Deus, vai ser corrigindo os erros. E eu falei no capítulo 11, capítulo 12, sobre a queda de Lúcifer. Eu falei que Lúcifer não tem acesso ao terceiro céu, onde Deus mora, porque existem 3 tipos de céu. Esse céu que você vê, o céu que são as galáxias, em plural, são várias galáxias, é um céu. E o terceiro céu, né, que é onde Deus está, que é a zona de conforto de Deus. E tudo indicava que quando Deus realmente o queimou, o deixou quase em pó, humilhou Lúcifer, está lá no capítulo, né, se você quiser saber o que eu estou falando, vai lá no capítulo 11, capítulo 12, sobre a queda de Lúcifer, como Deus Deus não quis o destruir porque pertence a um grande jogo, a um grande projeto. Deus muito bem ali ter eliminado Lúcifer, porque ele o fez. Mas manteve-se ele vivo, ele e a terça parte dos anjos, para um grande projeto, que veio acontecer muito tempo depois. E ele realmente, tudo indicava que ele não tinha acesso ao terceiro céu. E por muito tempo ele não foi lá, porque não tinha nada mais, ele destruiu tudo que tinha que destruir, né? Tanto é que nosso planeta foi recriado, ele destruiu os dinossauros. Só que depois que ele fez a raça humana, aí ele teve motivos para ir lá. Ele consegue, ele sabe o endereço para chegar lá. Só que ele não entra, ele não tem acesso. Em nenhuma parte da Bíblia você vai falar assim que Lúcifer falou diretamente com Deus. A única parte que nós temos está em Jó, mas como já disse, isso era um culto que tinha aqui na Terra. E Deus vinha, porque Deus fez a Terra é o chão de Deus, é a planta do pé de Deus, é os cabelos de Deus, que diz lá em Salmos. Deus fez a terra para ele andar, porque ele é Deus, ele é chefão. Então ele fez a nós e mais semelhança dele, para a gente poder se comunicar, conversar com Deus. Então isso aqui Deus não fez para ficar distante, Deus fez para... É uma criação dele, tudo isso aqui. Então ele tinha aqui uns certos cultos, entendeu? Tanto é que, se você ler o livro todo de Jó, você vê que os seus colegas tinham uma sabedoria inacreditável, porque realmente nesses cultos, com certeza, quem pregava, quem falava, quem pronunciava ali, era o próprio Deus a participar, porque Deus fez o homem para o adorar. E foi nessa que o Lúcifer foi e tal, ele olhou, o que você está fazendo aí? Eu estava rodeando a terra, vim, passei por aqui, e aí foi nessa conversa, mas... em nenhuma forma você vê o Lúcifer entrando dentro do reino dos céus, indo até o jardim de Deus, não. Ele chega até ali a ponta do terceiro céu, entendeu? E ali a Bíblia é muito genérica em relação a isso, tá? Mas dá para se entender, eu vou mostrar aqui na Bíblia, que eles se comunicam com os anjos ali, existe uma barreira, uma porta, um portão, entendeu? Como João falou lá, quando estava na ilha de Patmos, ele falou, e um anjo me pegou e me levou até o céu e abriu-se umas portas para me entrar. Então parece que existe uma espécie de um grande portão, parafraseando. Então ali, eles podem chegar até ali e falar, fulano de tal, anota aí, ele está fazendo isso de errado, e aquilo é anotado e chegado a Deus, e tanto Lúcifer como os demônios ficam acusando a gente, não,
Aquele, por exemplo, vou dar um exemplo, aquele que usa droga. Oh, não, ele já está usando droga, tal, vê aí a tabela dele aí de tempo, já posso levar ele e tal, papai. E Deus falou, não chegou o tempo, não pode. Mas chega uma hora que Deus fala assim, não, ele realmente não me quer. Ele só precisa de 1 segundo para acabar com a tua vida. Ele está sempre te acusando. Vamos então provar na Bíblia, né? É o que eu falei. Vamos para Efésios 6, verso 12. Vamos para Efésios 6, verso 12. Vai ser o nosso versículo-chave. Nos diz assim a palavra do Senhor. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. Quer dizer, o homem não foi feito para ficar brigando entre si. A gente hoje criou armamento para se autodestruir, porque foi pela permissão de Deus que está tendo um projeto, mas o ser humano não foi feito para isso, para se autodestruir. Então a nossa luta não é contra a carne, né, nem contra o sangue de outras pessoas, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas. Príncipes está em plural, quer dizer, Lúcifer, ele tem uma hierarquia, ele tem uns chefes, uns generais, os príncipes das trevas desse século, e contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, lá em cima. Porque galáxia não é lugar celestial, mas o terceiro céu é lugar celestial. Então eles estão lá sempre nos acusando. Vamos para Pedro. 1 Pedro 5, verso 8. 5, verso 8. 1 Pedro 5, verso 8. Diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, né, tanto ele, Lúcifer, como os demônios, eles ficam te rodeando. Ao derredor, quer dizer, está depois do redor. O redor fica os anjos do Senhor te guardando. E em derredor ele fica, né? Existe uma guerra espiritual muito grande. E ele fica achando os brechas na hora. Olha, acabou de fofocar, falou mal. Acabou de mentir. Acabou de passar perna. Isso é coisa de crente, peraí. Vamos lá acusar lá e agora eu quero ele na minha mão. Porque ao acusar, ele sabe que Deus é justo e Deus tem que te cobrar. E nessa cobrança que ele quer participar. Você quer ter uma ideia como é que funciona? Olha o que Jesus falou para Pedro. Vamos lá. Lucas 22. Lucas 22, verso 31 e 32. Lucas 22, verso 31 e 32. Disse também o Senhor quem? Jesus Cristo. Estava os discípulos tudo reunido, e teve uma hora que ele chamou Pedro, vem aqui. Porque Jesus se comunicava diretamente com o pai dele. E com certeza o pai dele falou, acabou de chegar uma acusação aqui dizendo que Pedro não serve, Pedro não é convertido, está aí contigo aí, mas o cara xinga, o cara é isso, o cara é brabo, o cara longe de ti é outra coisa. E estão pedindo a cabeça aqui de Pedro, pedindo para fazer Pedro sofrer. Olha o que Jesus falou para Pedro. Falou, Pedro, vem aqui. Aí Pedro veio. Oi, Senhor. Deus chamava ele de Simão. Ele falou, Simão, eis que Satanás vos pediu para se andar como trigo. Chegou a mim aqui agora. Mas eu roguei a ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma com teus irmãos. Quer dizer, quando você realmente se converter, vai fazer o que eu estou te mandando fazer. O teu projeto, o teu talento que eu te dei, tu vai fazer. Você vê. E andava com Jesus. Vamos para Coríntios, só para você ter outra ideia. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13. Diz assim a palavra do Senhor.
não venha sobre vós tentação, senão humana. Mas fiel é Deus. Letra maiúscula, é Deus. Fiel é Deus, ele é justo. Que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, também dará o escape, para que possais suportar. Quando o inimigo te acusa lá em cima, lá, que Deus libera, porque fica lá, olha, ele pecou, não, olha, ele está fazendo ruim, olha, ele pode, porque diz a Bíblia, aquele que pode fazer o bem e não faz, está cometendo pecado. Tudo isso está sendo acusado. Então, olha, ele fez isso, olha, ele fez aquilo, deixou de fazer isso. Fica. Tinha uma hora que Deus falou assim, não. Vai, ele realmente está pisando a bola, libera ele, entendeu? Mas só que, quando chega a mensagem ali, uma carta, né, vinda de Deus, eu calculo isso, quando chega, eu posso só tentar somente isso, chegar só até, porque é assim que Deus trabalha. Lembra de Jó? Você pode fazer até isso. Depois ele pode fazer somente... Ele dá limite. Então, quando Deus permite, quando você anda ouvindo a voz do Espírito Santo, você não é tentado. Se você está sendo tentado, você está, sabe, tem alguém te acusando. É bíblico. E quando Deus permite a tentação, quando permite você sofrer, é um limite permitido para você. Caramba, eu estou errando. Não, peraí, isso aí está errado, estou fazendo coisa errada. E ao você consertar, ele não tem como te acusar. Vamos para Gênesis 18. Lembra de Sodoma e Gomorra? Vamos para Gênesis 18. Lá no comecinho, primeiro livro da Bíblia. Olha o que diz, né? Gênesis 18, versículo 20 e 21. E disse mais o Senhor, ele estava conversando com Abraão, e falou, Abraão, quando Abraão deve ter perguntado, por que você veio aqui mesmo? Porque Deus foi lá na casa de Abraão, né? Almoçou com Abraão. Mas chegou uma hora que Deus falou assim, eu tenho que resolver um negócio ali. E durante o caminho, Abraão foi com ele e falou, eu vim aqui mais para te... Olha o que diz aí, né? Em Gênesis 18, verso 20 e 21. E disse mais o Senhor, portanto, o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado e porquanto o seu pecado se tem gravado muito. Descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo este clamor que é vindo até mim. Se não, vou saber se isso é verdade ou não. Então alguém estava sempre lá acusando. Não, tem que matar Sodoma e Gomorra. Aí, então ninguém lá serve a você. Pá. Aí você fala assim, mas Lúcifer queria que Sodoma e Gomorra morresse? Né? Como um bom líder, né? Lúcifer podia manter aquilo, né? Para pegar mais pessoas. Mas ele sabe que se Deus realmente se irritasse e Deus destruísse aquilo ali, já ia uma cambada grande para o inferno. Já ia muita gente para o inferno. E foi o que aconteceu. De tanta reclamação que ele ouviu de Sodoma e Gomorra, ele foi até ver a cidade. Porque se fossem os anjos do Senhor, com certeza Deus poderia perguntar aos anjos do Senhor, mas é o inimigo acusando, então ele falou, não, eu vou lá ver. Poxa, está falando barbaridade. E realmente Sodoma e Gomorra foi a cidade... O que Sodoma e Gomorra estava fazendo naquele tempo, hoje, no século 21, faz 10 vezes pior. Ou 100 vezes mais. E Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Imagine nós hoje. E ele viu que realmente Sodoma e Gomorra não prestava e derreteu a cidade toda. Para você ver. Para encerrar, vamos para 1 Reis. 1 Reis. Esse aqui é interessante. Isso aqui você vai gostar. 1 Reis 22. 1 Reis 22. Capítulo 22. Vamos lá. Vamos começar do 12 em diante. Eu vou ler rápido para você ter... Isso aqui está falando sobre Acabe, o rei Acabe, o rei do norte, né? O rei do norte, Acabe. Versículo 12 em diante. Né? 1 Reis 22, versículo 12 em diante. E todos os profetas, né? Entre aspas, que serviam a Deus,
né? Todos os profetas profetizavam assim, dizendo: sobe a Ramote Gileade e prosperarás, porque o Senhor entregará na mão do rei. Que o outro rei que está atacando Israel do Norte vai perder. Pode ir, que Deus... Ele reuniu ali, né? Todos os servos do Senhor. Olha Deus aí, vê o que Deus está mandando. E o mensageiro foi chamar Micaías. Só que o rei, né, quando mandou reunir todo mundo, reuniu-se tudo aquilo, mas tinha um que andava sempre separado desses aqui. O nome dele era Micaías. E o mensageiro foi chamar a Micaías e falou-lhe: vês aqui que palavra dos profetas e uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, as tuas palavras como palavra deles e fale bem. O cara que foi lá também chamar falou: ó, você vai ficar diante do rei e eu quero que você profetize e fale que Deus vai dar vitória. Não vai falar que Deus está falando contigo e vai falar besteira do pé do rei não, hein? O rei é rei, hein? Falou, né, para esse Micaías, que também era sacerdote do Senhor. Porém, Micaías disse: vive o Senhor, que o que o Senhor me disser, eu vou falar. E vindo ele ao rei, o rei lhe disse: Micaías. Aí o rei, né, olhou para... Todo mundo ali já estava profetizando: assim diz o Senhor, pode ir. É igual aqueles pastores de hoje: vou te dar bênção, vou te dar carro, vou te dar isso, papapá. Só querem coisas boas. Mas esse era diferente. Então aí, quando chegou esse Micaías, o rei já conhecia mais ou menos, né, que ele falava mais a verdade, e falou assim: o que o Senhor tem preparado para mim? Micaías, iremos a Ramote Gileade a peleja ou deixaremos de ir? E ele lhe disse: sobe e serás próspero, porque o Senhor a entregará na mão do rei. Só que ele falou com sarcasmo. Ele falou: vai, sobe, vai lá, pode ir, o Senhor vai entregar ele lá na sua mão. Ele foi tão sarcástico que o versículo 16 diz assim: e o rei lhe disse: até quantas vezes te conjurarei que não falei senão a verdade em nome do Senhor? Aí ele falou. Então disse: vi todo o povo de Israel disperso pelos montes, correndo como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: esses não têm pastor, torne cada um em paz para a sua casa. Tu vai morrer, rei. Porque o rei era o pastor, né, de Israel, e pastor é pastor de ovelhas. Então ele falou: eu vi o povo de Israel correndo de medo, porque o rei deles tinha caído, não tinha mais pastor. Então o rei de Israel disse a Josafá: Josafá é o rei do sul. Ele tinha chamado Josafá: Josafá, vão lá comigo, tal. Josafá chegou e falou assim: pai, Josafá é do rei do sul. O rei do sul só vai se for na direção de Deus. Foi esse Josafá que pediu: pô, reúne os servos do Senhor aí para perguntar, porque a gente pergunta a Deus antes de agir. E aí foi chamando, né? E todo mundo: não, pode ir. Mas esse Micaías, né, ele começou a falar. Aí foi quando assim, o rei do norte, o Acabe, falou para Josafá, que é o rei do sul. Versículo 18. Então o rei de Israel disse a Josafá: eu não te disse que ele nunca profetiza sobre mim bem, senão mal? Porque o rei do norte não queria nada com Deus, mesmo sendo o mesmo povo. O mesmo povo que recebeu a mesma bênção, mas o do norte não queria Deus. Ele queria andar conforme o mundo andava. Aí o Micaías levantou a mão e falou... Então disse ele: ouve, pois, a palavra do Senhor. Olha que interessante. Eu vi o Senhor assentado sobre um trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, a sua mão direita e a sua mão esquerda. Ele também teve um privilégio de ver ali aonde Deus habita, né? Onde o repouso de Deus, a zona de conforto. Ele viu ali os anjos, que são milhares, trilhões de anjos ali que servem a Deus. Ele viu aquilo ali. Só que o Senhor olhou ali para os anjos e falou assim, e disse o Senhor, versículo 20: quem induzirá Acabe que suba e caia em Ramote Gileade? Deus já tinha falado: ó, acabou o tempo de Acabe. Eu estou precisando de alguém que vá lá e toque no coração dele para ir para a guerra. Aí
Aí diz a Bíblia aqui, e uns diziam uma maneira e outro dizia de outra. Então, quer dizer, os anjos, Senhor, eu posso fazer assim, assim, assim. Senhor, eu posso fazer assim, assim, assim. Então, uns diziam e outros diziam, e Deus só ouviu. Só que deu para se entender que quando Deus fala, parece que os que estão ali, estão no terceiro céu, mas estão fora, que Deus não quer ninguém sujo ali dentro. Ninguém rebelde ali dentro do terceiro céu dele. Mas a voz ou a mensagem chega, Deus está perguntando que... não sei se põe no portão, não sei, mas dá para se entender. Isso que os que estão ali fora, os demônios que gostariam de estar ali dentro, que gostariam de ter, né, recebido o perdão de Deus, mas não são perdoados por resto da sua vida. Um deles fala, manda um recado aí, eu vou lá e faço de mentiroso na boca desses profetas já de Israel do Norte. Versículo 21. Então saiu um espírito e se apresentou-se diante de Deus. Aí foi quando esse espírito, né, falou assim, então vem cá. E se apresentou-se diante de Deus. Olha que privilégio. Mas é porque Deus queria alguém, queria um ser, né? E nada melhor do que um demônio mesmo. E apresentou-se diante do Senhor e disse, eu conduzirei. E o Senhor lhe disse, com que? Qual é o seu projeto? E ele disse, eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E ele te disse, e Deus, né, disse, tu induzirás e ainda prevalecerás. Não, e o próprio demônio falando, usando a boca dos profetas, tu induzirás e ainda prevalecerás. Sai e faz isso. Quer dizer, Deus liberou, então tá bom. Então você vai ser mentira na boca daqueles que se dizem crentes, mas não são. Agora, pois, eis que o Senhor pôs um espírito... Aí esse Micaías falando. Agora, pois, eis que o Senhor pôs um espírito de mentira na boca desses seus profetas. E o Senhor falou mal contra ti. E deu no que deu. Micaías, não sei se você lê a história aí, levou uns tapas na cara, entendeu? Os profetas ficaram com raiva. Quem está falando que é mentiroso? Nós somos servos do Senhor. E o povo deu um tapa na cara de Micaías e o rei foi e morreu. Para você ter uma ideia, nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor herdarão o reino dos céus. Não é só porque está ali profetizando, falando em línguas, que está na vida consagrada diante de Deus, não. Não é só porque tem um título de obreiro que está na presença do Senhor, não. Cuidado, mentira não é de Deus. Mentiras são demônios que trabalham. Isso é só para você ter uma ideia, como ele nos acusa e nos quer o nosso mal. Mas aí você me pergunta, mas isso vai ficar pro resto da vida? Não. Na grande tribulação é quando Jesus vier buscar os seus servos. A gente vai estudar sobre, esse vai ser já um capítulo de conhecendo Deus, como é que vai ser o arrebatamento. A terra vai ficar na mão de Lúcifer. A terra vai ser entregue na mão de Lúcifer. Mas ele vai ficar sempre acusando, porque vai ter alguns aqui que vão ficar e vão se converter, vão lembrar poxa, realmente eu fui avisado e fiquei, E Lúcifer vai querer matá-los. Vai querer detonar esses que, né? Inclusive o povo de Israel que vai ficar muito israelita, entendeu? E o povo israelita vai voltar ao primeiro amor. Então ele vai ficar sempre acusando, mas vai chegar uma hora, né? Vamos lá em Apocalipse 12. Olha o que vai acontecer. Esse vai ser a última vez que ele vai no terceiro céu. Aí sim. Vamos lá. Apocalipse 12, verso 7 até o verso 12. Olha só. E houve uma batalha no céu. Isso já é realmente no terceiro céu. No terceiro céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhava o dragão e os seus anjos. Quer dizer, Lúcifer com os demônios e o arcanjo Miguel, que eu já te falei que é como se fosse, né, um xerife lá, juntamente com os anjos de guerra. Que os anjos hoje existem anjos de mensageiro e anjos de guerra. E eles começaram a batalhar.
chegando uma hora, ó, acabou, para de acusar, Deus não quer mais você aqui. Você foi banido agora, até no terceiro céu, você não pode nem chegar nem no portão mais aí. E ele se irritou, não, e houve uma briga. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus, porque estão lá no terceiro, então tem que falar céus em plural. Então está lá no terceiro céu, e ele não quer mais lá. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que enganava todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram com ele. Quer dizer, essa batalha foi tão braba que ele ficou tão ferido que ele não consegue mais ir ao terceiro céu. E ouviu uma grande voz do céu que dizia: agora chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder de Cristo. Porque já o acusador de nossos irmãos, está sempre lá nos acusando. O acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante de nosso Deus os acusava de dia e de noite. Ele é imortal, ele não dorme. Enquanto você está aí dormindo, descansando, ele está te acusando. Olha o que ele fez hoje. Hoje ele não foi para tua casa lá, para o trabalho. Ele está sempre arranjando um pretexto para botar você na prova, para te tentar. Que acusava diante de Deus de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Esse versículo 11 estão dizendo os mártires. Quem são os mártires? São aqueles que morreram por amor a Cristo. Eles, isso vai ser também uma curiosidade, vou deixar como curiosidade. Existe o paraíso e existe o caminho direto para o reino dos céus, onde está Deus. Ali só vai quem é mártir. E vou provar isso na Bíblia. Se você morreu mesmo por amor a Cristo, ali foi crucificado, foi apedrejado, foi botado fogo em você por amor a Cristo, você tem passagem direta para o reino dos céus. E se você foi somente um servo do Senhor, trabalhou, fez, tem que fazer e morreu salvo, você vai para o paraíso. Você vai para o paraíso. Então eles também entraram na batalha, esses mártires que estão com raiva, eles estão com raiva, né? Eles querem uma vingança. Eles querem, porque eles tiveram mortes horríveis por amor a Cristo. Então eles também foram ajudar o arcanjo Miguel e os anjos de guerra e venceram. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Quem são esses homens? São pessoas que não amaram a sua vida até a morte. Porque a vida deles era para Deus. E não queriam nem que seja a morte. A minha vida para mim não pertence. Pertence a minha vida, pertence a Deus. Pelo que vos alegrai-vos, ó céus, e vós que habitais, Hades que habitam na terra e no mar. Nesse grande dia, quando isso acontecer, vão se ouvir uma voz vindo do céu dizendo assim, a parte B. Porque o diabo desceu a voz e tem grande ira, sabendo que já há pouco tempo. Quer dizer, ele vai vir todo machucado e ele vai vir para arrebentar a minha boca do balão mesmo. Desculpa do meu palavreado, mas é uma forma de dizer que se você nunca viu Lúcifer irado, nesse dia ele vai estar irado, ele e os demônios dele. E isso só para você ver que realmente ele tem acesso, não diretamente a Deus. Esse anjo da mentira chegou-se até Deus porque foi liberado. E foi então apresentado. Então, entra aí, sei que você se prontificou lá em usar a boca dos crentes para mentir, vem aqui. E aí ele falou, pai, né, eu tenho... Porque a finalidade do anjo, por mais que seja demônio, ele foi criado para servir a Deus. E não foi criado para ser demônio. Concorda comigo? Então, se ele puder, nem que seja para maldade, mas ajudar a fazer algo que foi criado, que é servir a Deus, ou fazer um propósito para Deus, ele vai fazer. Tá bom? Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, em nome de Jesus.